E aí pessoal, tudo jóia? Olha só, quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre produção sustentável. Ontem nós fizemos entregas de extrato pirolenhoso lá no município de Tuparandi e a gente estava conversando, acho que passou umas 2 horas aí quase conversando com o produtor lá sobre a produção mais sustentável, né? Principalmente no caso dele a produção de grãos. A gente sabe que a agricultura hoje ela está caminhando para uma produção mais sustentável, né? Porque chegou-se ao ponto de que utilizar somente químicos, a agricultura baseada em químicos, tanto adubação como tratamentos, ela está se tornando insustentável tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista ecológico, né? E o que cada vez mais se busca em questão de mercado é um produto mais, não vou dizer orgânico, porque a gente ainda tem um caminho muito longo para chegar numa produção orgânica em larga escala, mas sim numa produção sustentável. E o que seria uma produção sustentável? Seria uma produção onde se usa menos químicos, né, e se faz mais processos naturais. E como que é possível fazer isso, né? Pequenas propriedades, isso é muito fácil, né? Produzir verduras, frutas num sistema orgânico é relativamente fácil. Agora, quando a gente pega áreas de cultivo grandes, áreas extensas, isso é um pouco mais complicado, porque exige mais manejo, exige mais cuidado, mais atenção. Eu sempre lembro de uma pergunta que me fizeram alguns anos atrás, quando eu estava fazendo uma palestra numa escola em Santo Cristo, né? E eu estava falando sobre sucessão rural e dentro da sucessão rural eu abordo algumas questões sobre o uso de tecnologias, né? E o que significa tecnologia, que pode ser desde uma mais antiga até uma mais recente. E um professor naquela ocasião me fez uma pergunta, e eu nunca vou esquecer essa pergunta. Ele me perguntou se eu acreditava que a agricultura poderia produzir 100% orgânica. Eu disse para ele na época que não, né? E até hoje eu acredito que não. Numa grande escala não é possível, pelo menos hoje, porque a gente desconhece, né, como fazer isso. A gente não conhece o sistema e a maioria de quem produz não conhece e nós não temos insumos para isso, né? Então tem duas dificuldades, que é a questão de conhecer e entender o sistema e a questão dos insumos. Os insumos cada vez mais estão vindo com força, né? A gente tem hoje, por exemplo, nós temos o cultivo, um plantio direto, que é uma tecnologia muito antiga, porém que na minha opinião hoje ela não é utilizada na essência dela, né? A gente não faz um plantio sobre a palha, que é o que o plantio direto prevê, né? Porque a gente busca muito a produção, né? E aí a gente acaba não deixando a resteva no solo, não fazendo a rotação de cultura. Então isso ainda é um problema. Mas nós temos o cultivo plantio direto, nós temos várias opções para cobertura de solo, né? Nós temos, por exemplo, a ervilhaca e o nabo, que são ótimas culturas para cobertura de solo, reciclagem de nutrientes, quebra de ciclo de pragas e doenças. Nós temos, por exemplo, uma opção que, ao meu ver, está sendo usada de forma errada, que seria o sorgo bolivariano gigante, que o pessoal acaba usando para silagem, mas que seria uma ótima opção para cobertura de solo, por ser uma planta que produz muita massa e tem um teor de fibra um pouco mais elevado, que faz com que essa planta fique mais tempo cobrindo o solo antes de apodrecer. Nós temos produtos como o extrato pirolenhoso, né, que além de dar resistência à planta, ele ajuda a combater insetos, ele ajuda a melhorar a estrutura de solo, ele ajuda a potencializar os químicos e assim reduzir a quantidade deles.
nós temos produtos como o pó de rocha, que é um remineralizador natural do solo, né? Inclusive nós aqui na Lerme Agronegócio estamos trabalhando agora também. E nós temos adubos, né, foliares, que ajudam não só a planta, mas também o solo, né, através de carbono, que ajuda a disponibilizar no solo aqueles nutrientes que ficam presos, porque a gente sabe que quando nós utilizamos muita adubação química, chega a um ponto que fica muito nutriente preso dentro da terra, e muitas vezes o produtor vai lá e faz uma análise de solo, e essa análise de solo mostra um alto teor de fósforo, um alto teor de potássio, porém esses nutrientes não estão disponíveis, né? Eles estão presos dentro do solo e a gente precisa achar uma maneira de liberar eles. E assim dá para utilizar também os micro-organismos eficientes, que hoje já tem produto industrial, né? Que o produtor pode comprar ou o produtor pode fazer mesmo, né? Onde tem toda uma receitinha, aquela receitinha de levar o arroz cozido no mato, né, e deixar os fungos chegarem lá e depois transformar isso num produto para aplicação, tanto via foliar como via solo. E são alguns exemplos, né, que a gente pode utilizar. Nós temos a homeopatia, né, que também funcionaria para a agricultura, tanto para a questão de doenças como para a questão de pragas. Então, nós temos os biológicos, né? Produtos biológicos para controle de pragas. Então a gente já tem uma quantidade enorme de produtos. O que acontece? Isso não é muito divulgado porque nós temos empresas, né, que não se interessam muito porque são produtos naturais com um custo relativamente baixo. Se você pegar o exemplo do extrato pirolenhoso, hoje custa R$12 o litro para o produtor. E ele consegue economizar até 30% do uso de químicos. Claro que sempre testando na propriedade dele, porque isso varia de acordo com a planta daninha que ele tem, a cultura que ele quer dessecar, por exemplo, né? Ou a quantidade de pragas que atinge aquela determinada região. Mas quanto representa uma economia de 30% por hectare na redução de químicos em relação ao custo adicional que você tem com um produto como o extrato pirolenhoso, que não é só para potencializar o químico, que vai te trazer mais uma meia dúzia de outras vantagens dentro do teu sistema. O uso de micro-organismos eficientes, que você pode fazer mesmo dentro da sua propriedade, você pode comprar pronto, o quanto isso vai trazer de vantagem para você em relação ao uso de produto de adubação química, né? Então são coisas que não são muito divulgadas porque existem questões comerciais por trás disso também, e a gente entende porque a gente vive de negócios de empresas, né? E tudo isso faz parte do dia a dia, mas parte do produtor a busca pelo conhecimento, a busca por opções. Como eu disse antes no vídeo, produzir de forma sustentável é mais trabalhoso, porque exige que o produtor busque conhecimento, que ele entenda os processos, né? Porque ele tem que entender como isso funciona, um produto funciona, o sistema funciona, e ele tem que ficar mais atento à lavoura dele, né? Isso é mais trabalhoso, porém isso dá um resultado muito melhor. E eu já conheço muito dessa área porque já produzi verduras de forma agroecológica, sustentável, orgânica. Já participei de muitos seminários, palestras, treinamentos, cursos. Já fiz testes e continuo sempre fazendo, sempre buscando novos produtos, novas opções. E a nossa ideia aqui no sítio é, num longo prazo, a gente trabalhar a propriedade também numa produção mais sustentável, aliando a produção de gado à produção de grãos, por exemplo. Então, esse processo todo a gente vai implantar aqui, começando pequeno, começando com testes, e a partir daí a gente buscar levar isso também para áreas maiores. E outra coisa dentro da produção sustentável, que eu lembrei agora, é a questão da integração, né? Integração, tanto integração lavoura-pecuária, como a integração do cultivo de grãos com pastagens, que inclusive nós temos um produtor
aí de Tucunduva que está testando, que a gente pretende acompanhar, que é o uso de braquiária dentro do milho, para se colher o milho para grão e deixar a braquiária como cobertura de solo, né? Tendo todos os benefícios da cobertura e tendo todos os benefícios da raiz, né? Também que nas braquiárias é muito forte e isso ajuda também a questão de estruturação do solo, bem como agregar matéria orgânica. Então são sistemas, são processos, são produtos, né? Pessoas, tudo isso é um sistema que precisa ser estudado e trabalhado. E a gente sempre está na busca disso, para produzir uma carne mais sustentável, um leite mais sustentável, grãos mais sustentáveis, frutas, verduras, né? Enfim, tudo aquilo que a gente permite produzir, a agricultura permite produzir, pode ser produzido dentro de um sistema mais sustentável. E eu sempre digo assim para vocês, ó, esse conhecimento que hoje está voltando em relação à agricultura sustentável, ele está presente nos nossos ancestrais, nossos pais, nossos avós, que produziam há muitos anos atrás, sem usar adubo, sem usar químico, né? Ontem ainda comentei com o produtor que nós estamos voltando a produzir a agricultura como lá no passado, porém com novas maneiras e novas tecnologias, né? Quando a gente fala do uso do pirolenhoso, isso é um dos produtos, um produto muito antigo na agricultura, né? Que às vezes o pessoal, quando me pergunta sobre o produto, dizia: ah, meu avô já usava isso, meu avô dizia que usava. E por muito tempo isso ficou esquecido, até que com certeza algum pesquisador, né, se lembrou disso e começou a pesquisar e viu o resultado que dá. Então muitas vezes são coisas que nossos ancestrais aí utilizavam na agricultura, que a gente pode trazer para os dias atuais, claro que adaptando as condições que nós temos hoje, a forma de cultivo, as tecnologias, enfim, tudo isso também tem que sofrer uma adaptação para os dias de hoje. A gente não pode voltar nos moldes de produção antigos, né, com baixas produtividades, mas a gente pode utilizar esse conhecimento e essas tecnologias para a nossa produção de hoje. Então fica o recado para você que é produtor, para você que é, muitas vezes, pessoas que me acompanham aqui e são de cidades maiores, né, e que às vezes desconhecem os processos, né, da agricultura. Existem maneiras da gente produzir de uma forma mais sustentável. Parte do produtor procurar essas maneiras, né, procurar o conhecimento sobre isso e começar devagarinho na propriedade, né. Tudo isso tem que ser começado devagar, porque o produtor tem que ver o que ele pode usar na propriedade dele, ver o que se adapta em relação àquilo que ele faz. Então, produto natural, sistema natural não tem receita, porque depende do tipo de solo, do relevo, da região, do produtor, do sistema, dos equipamentos, do cultivo, da cultura. Então tem N fatores. Então tudo são questões de adaptação, de teste e a partir daí conseguir colocar isso dentro de uma produção maior, dentro de um sistema. Então a dica que eu dou para vocês: procurem conhecimento sobre produção sustentável. Joia? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.